Apresentação: Marcelo Giuliani. CBN Intimamente. O assunto, né, surgiu até da pauta do programa anterior, né? É isso aí. Sobre mitos e verdades, sobre o tamanho do órgão genital masculino, do pênis. Vulgo pênis. É. Aí eu te pergunto, tamanho é documento? Eu vou perguntar para quem entende, ou para quem ouve histórias, ou estuda sobre o assunto. Elisângela Pereira, sexóloga, psicóloga. Bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amores e amoras. Tudo bem com vocês? Para alguns, o tamanho determina até o grau de masculinidade, né? Não existe esses tabus, esses mitos. Outros acham que, por ser pequeno demais, não consegue satisfazer, né, suas parceiras, enfim. A que você atribui essa preocupação, muitas vezes obsessiva, em relação ao tamanho do órgão masculino? Exatamente a essa questão, Marcelo, das pessoas acreditarem, tanto homens e muitas vezes mulheres também. Mulheres também. Mulheres também. Que isso mede exatamente a masculinidade, o quanto o homem é mais macho ou menos macho. Uhum. Então isso é uma coisa que é estimulada às vezes desde muito pequenininho. Você vê pais, às vezes, com o bebê ainda recém-nascido, fazendo brincadeirinhas, né, pejorativas em relação ao tamanho. Ainda hoje. Ainda hoje, 2019, quase 2020, ainda hoje. Então começa desde muito cedo, então os meninos vão crescendo com aquela crença de que isso realmente é uma coisa extremamente importante. Uhum. E quando eles começam a acreditar ou perceber que talvez o pênis deles não seja adequado ao que a sociedade espera ou diz que é o adequado, eles começam a entrar em pânico. É verdade. Entende? Aí vem um monte de questionamento, de dúvida, de neura. Eu recebo muitos e-mails e mensagens através de redes sociais, além dos pacientes, né, dos clientes que eu recebo todos os dias, e muitos que vêm com essa dúvida. Inclusive a gente vê, vez por outra, as redes sociais hoje estão cheias disso, né? De substâncias, remédios, medicamentos, exercícios para aumentar o tamanho do pênis, né? Exatamente. Agora, até que idade o pênis se desenvolve? Ele começa, na maioria das vezes, a partir da pré-adolescência, por volta dos 12, e pode ir até os 18, em termos de crescimento, de tamanho. Sim. Em termos de circunferência, avança talvez um pouquinho mais até os 21. Tá. Mas depois disso, como eu Acabou. já vi alguns especialistas falando, é mito, balela e tudo para enganar o adversário. Porque não vai crescer mais. Não vai crescer mais, não adianta. Não Porque sei a se gente... estique, né? Exatamente. E tem uma história, inclusive, bastante bizarra É. a respeito disso. Tem um mexicano que ele é considerado o homem que tem o maior órgão genital do mundo, chegando a 45 centímetros. Isso. Só que, na realidade, ele queria entrar pro Guinness. Olha que interessante. Só que o Guinness ainda não deu esse título para ele, porque, na realidade, descobriram que o que ele fez foi uma série ele envolvia o pênis com faixa, mais ou menos aquilo que os chineses fazem com os pés, Sim. né, das moças. Uhum. Ele fazia, mas no sentido, com a intenção de aumentar. Então, na realidade, o que teve foi uma anomalia. Isso é uma... E eu já vi, inclusive, raio-x, radiografia. É uma coisa bizarra. Então, assim, e hoje ele tem muita dificuldade, tanto para andar, para trabalhar, enfim. Então, ele acabou se tornando meio que uma aberração. Isso tudo em nome, olha só, de tentar ter esse título. Então, olha como que as pessoas realmente dão uma extrema importância para esse tipo de coisa. Eu fiquei assustado quando você falou 40 e poucos centímetros. Qual é a média de tamanho do pênis do brasileiro? O brasileiro entre 14 e 16 centímetros. Isso é uma média quase mundial, não? A diferença varia assim de 1 centímetro, pouquinho, mas é mais ou menos nessa faixa. O que você ouve das mulheres, hein, Elisângela? Para elas o tamanho e a circunferência fazem diferença? Então, é muito interessante isso, porque o que eu ouço? Faz diferença, sim. Eu acho que, como tudo na vida, é uma questão de gosto. Algumas mulheres preferem homens que não têm um pênis tão grande. Algumas preferem homens, né, realmente com um pênis maior. Porque a gente sabe que a questão, a gente já falou aqui no outro programa sobre a questão do tamanho da vagina. Ela é totalmente
adequável, então ela se molda ao tamanho do pênis, então não tem essa de, não tem como, não vai caber. Vai caber, mas é claro que vai ser menos ou mais desconfortável. Então uma coisa que é interessante que eu percebo é o seguinte, quando é um parceiro eventual, elas até preferem um homem que tenha um pênis maior. Mas quando é um parceiro fixo, quando é o marido, quando é o namorado, não. Não é? Agora eu queria te perguntar uma coisa. O pênis, ele pode crescer torto? Pode crescer torto. Pode crescer comum. É comum. Não seria uma anomalia, mas é comum. Aí tem que avaliar. Tem casos que pode sim ser uma anomalia, ser uma doença, a gente até já falou sobre isso aqui, né? E tem casos que não. Ele só nasceu meio tortinho mesmo, isso pode até às vezes atrapalhar um pouco em relação à questão da relação, mas na maioria das vezes, dando uma adequadinha ali, fica tudo bem. Em relação aos preservativos, é importante também ficar atento ao tamanho? É muito importante ficar atento ao tamanho. Por quê? Porque às vezes as pessoas não fazem essa observação. Tipo, o preservativo é o mesmo. Não, existem tamanhos de preservativos diferentes. E se o homem não comprar, não adquirir um preservativo que é adequado para o tamanho do pênis dele, ele pode ter um desconforto muito grande na hora do sexo. Se ele compra um preservativo menor, né, vai ficar apertado e aí o risco é o preservativo estourar. E se ele compra um preservativo maior, vai sair. Vai vazar. Então, ou seja, de qualquer uma das duas formas, ele corre o risco de não estar protegido, que é a função do preservativo. Exatamente. Né? Então isso pode apesar perder a dele função. ter uma elasticidade, mas ele tem também tamanho. Né? Mas tem um limite, né? Tem um limite. Então, assim, é legal. Então tem algumas marcas que já vêm, né, do lado de fora com a PM ou G, e aí você vai tentar ver qual é o tamanho que se adequa para você. O que mais a gente pode acrescentar? O que você gostaria de dizer, ou comentários, né, para ouvintes internautas sobre essa questão de tamanho do pênis, se o tamanho é documento ou não? Então, o que eu posso dizer, que é o que eu sempre digo, quando respondo as perguntas, né, que as pessoas me enviam, é o seguinte, que essa questão do tamanho, ela está muito mais na questão do imaginário, do inconsciente, né, da nossa sociedade, do machismo. Porque o que eu percebo, Marcelo, que na realidade, o que é importante mesmo para as mulheres? Porque tem homens que chegam lá acreditando que não vão nem conseguir ter uma família. Tipo assim, eu nunca vou conseguir ter uma parceira fixa, ninguém vai querer casar comigo por causa disso e tal. Eu falo, olha, eu penso que você tem que investir se realmente, e às vezes não é nada, porque do jeito que eles falam, a gente imagina que às vezes seja até realmente uma anomalia. Porque existe casos, eu não sei se você já ouviu falar, não sei se vocês já ouviram falar, que existe casos de mini pênis. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Que aí realmente é uma anomalia, que às vezes a pessoa pode até realmente não conseguir ter relação, porque ela não consegue atingir, ela não consegue penetrar a parceira, mas esses são casos raros. E tem vários tratamentos também, né? Não para aumentar. Aí, assim, não para aumentar, mas para, enfim. Para tentar minimizar isso, se isso é observado lá desde criança, desde aí infância. Aí cabe aos pais, né, observar a criança. Observar isso, enfim, exatamente. Desenvolvimento, né? Lá atrás. Mas o que eu quero dizer é que, assim, na maioria das vezes, é muito mais um incômodo pela questão do social, pelo que se ouve da sociedade. Assim, o cara tá no banheiro e aí ele tá lá e aí ele percebe que o vizinho tá lá fazendo xixi, observando. Quer dizer, isso causa um desconforto absurdo para as pessoas, não é? Então, eu acho que o importante é sempre a questão da amorosidade, do quanto que esse parceiro está disposto a fazer essa parceira feliz na cama, feliz em geral, mas também na cama, através do carinho, da atenção, do contato, né? Claro. Do companheirismo. Isso é muito mais importante do que... Eu acho que esse é o tamanho que realmente... Isso que determina. Exatamente. Eu acho que essa é a grandeza em que se deve investir. Muito mais do que essa preocupação se temos PM ou G. Eu brinco que tudo administrado com carinho, com jeitinho, vai ser sempre muito bem-vindo. Então, é a gente tirar essas questões, esses mitos, esses medos, né? E ser feliz. E vamos lá. Seja. Valeu, Elisângela. Obrigado mais uma vez pela participação. Um abraço para você. Eu que agradeço. Um beijo, ouvintes, beijo no coração de vocês, amores e amores, e até na semana que vem. Tchau, tchau. Estaremos te aguardando. CBN Intimamente com a psicóloga e sexóloga